Opa, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. Eu sou o Túlio Brasil e agora a gente vai aprender um pouco sobre como montar um gráfico de velocímetro. Então, você já deve ter ficado curioso ou está querendo mostrar para o seu chefe algo diferente, né? Ou criar na própria sua empresa para que você possa visualizar de um modo diferente a atenção de algum indicador seu. E aí, a gente vai aprender agora como criar esse gráfico de velocímetro. Vamos lá, primeiro eu estou mostrando aqui dois exemplos, né? Que aqui é um gráfico de velocímetro, não um gráfico, né? Uma figura de um velocímetro completa, de uma circunferência, e aqui da meia circunferência. Então a gente vai trabalhar no gráfico de velocímetro dessa meia circunferência. E eu botei essas figuras aqui que você vai entender já já o porquê eu estou falando de meia circunferência e de circunferência inteira. Vamos lá. Primeiro ponto, a gente vai trabalhar sempre com valores em percentual. Então, primeiramente eu vou criar, eu vou pensar como meu gráfico de velocímetro, e aí eu vou dividir meu gráfico de velocímetros em algumas partes. Eu vou indicar que quando meu ponteiro, meu ponteiro do velocímetro, esse aqui, quando meu ponteiro de velocímetro tiver entre 0 e 30% da minha produção, um exemplo, ele vai estar numa produção baixa, num ritmo baixo. Se eu indicar de 30 a 70 ou a 80, ele vai estar num ritmo de produção médio. E se ele tiver de 70 a 100, ele vai estar num ritmo de produção alto. Ok? Então vamos trabalhar com esses conceitos e aí você pode utilizar da forma que bem entender e ir adaptando para as suas necessidades. Então vamos colocar aqui, primeiramente, esses indicadores. Então aqui eu vou escrever como status da produção e aqui os valores. Só para ficar melhor visível, vou deixar ele negrito e sublinhado, tá? E agora os status vão ser baixa produção, média produção e alta produção. Então, meus valores, como eu disse, serão em percentuais. Então, eu vou logo selecionar algumas células daqui e já definir como número percentual, clicando aqui, porcentagem. Então, 30% vai ser baixa, média mais 40%, e para fechar os 100%, vou colocar 30%. Quando eu somo todos esses valores, eu tenho 100%, tá? Ok, perfeito. Então eu vou colocar aqui mais um ponto, onde vai ser o meu ponto de produção. Essa informação que vai estar contida aqui também será em percentual, e ela irá demonstrar como é que está a minha produção hoje, tá? Em quantos por cento está a minha produção. E logo abaixo a gente vai falar sobre os ponteiros. Então a gente vai logo escrever aqui que o meu ponteiro ele também vai ter valores. O ponteiro ele vai ter um único valor, certo? Qual é o valor do ponteiro? É exatamente a largura que ele vai ter. E aí eu vou te explicar já já por que isso. Então eu vou colocar aqui largura do ponteiro, e ele também será um percentual, que aí eu vou colocar 3% como exemplo, ok? Então vamos iniciar o nosso gráfico. Então, para iniciar agora, a gente tem que analisar quais gráficos que eu tenho no meu Excel que se parecem mais com esse tipo de velocímetro. Então vamos lá, vou na minha aba inserir, e vou nos gráficos e eu identifico logo que tem aqui, na aba de gráfico de pizza, nós temos o gráfico de pizza e o gráfico de rosca, bem parecido com esse aqui. Então vamos lá. Eu vou selecionar todos esses meus valores aqui, descritos. Vou selecionar o gráfico de rosca. E aí eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Quando eu seleciono o gráfico de rosca, não sei se você já está percebendo que eu tenho alguns valores definidos por essas cores e um valor bem maior definido por essa cor amarela. O que significa isso aqui? Nós selecionamos esses quatro valores, 30%, 40%, 30% e 100%. Pronto. Não sei se você lembra lá no colégio, mas em algum momento da sua vida você deve lembrar que a circunferência tem um comprimento de 2πr. Então vamos esquecer essa questão de matemática sobre π e raio e vamos trabalhar com esse número 2. Então, a circunferência ela tem comprimento 2πr. Então a gente vai trabalhar com 200%, que é a circunferência. 200%, se a gente tirar a porcentagem, fica o número 2. Então é a mesma coisa. Então vamos lá.
Então eu estou dizendo que a minha circunferência toda tem 200%. 100% é essa aba aqui, a amarela, e os outros 100% está dividido entre baixa, média e alta. Só que aí, Túlio, você vê que o gráfico está de lado, né? Se a gente der uma olhadinha, ele já começa a se parecer com esse gráfico de circunferência média, só que com essa parte aqui de cima. E aí como é que eu faço para rotacionar isso aí? Então eu vou dar um duplo clique em cima desse gráfico e aí vai me aparecer esse meu assistente aqui de fatia, no qual o ângulo da primeira fatia, se eu rotacionar apenas 90 graus, o que é que ocorre? Essa primeira fatia ela vai rotacionar 90 graus. Então, olha só o que ocorre. Ela veio aqui para baixo. Mas minha ideia não é deixar ele assim de cabeça para baixo, é ele rotacionar 180 graus nessa posição. Então, se eu rotacionar mais 90, total 180, ele fica na vertical, invertidamente. Ele fica invertidamente na vertical. E se eu rodar 270 graus, ele fica na posição que eu desejo. E aí como é que eu faço para apenas utilizar essa parte de cima aqui, tá? Bem simples. Clica sobre a parte de baixo, apenas sobre a parte de baixo, tá vendo que está selecionada apenas a parte de baixo. Vem aqui na aba Formatar, Preenchimento da forma e sem preenchimento. Ótimo. Agora temos apenas a parte de cima do gráfico. Veja que está começando a ficar bem parecido com esse outro gráfico. E aí você tem diversas opções. Se eu der um duplo clique sobre ele, novamente, eu vou abrir esse meu assistente e eu posso diminuir o tamanho da rosca para 50%. E aí ele começa a se parecer ainda mais com essa minha figura aqui. Perfeito? Ótimo. Então nós já temos aqui a indicação de que eu tenho o primeiro ponto, que é o baixo, com 30%, o segundo ponto com valor de 40% e o terceiro ponto com a alta. Vamos utilizar agora a cognição para que a gente possa ajustar as cores e definir isso de uma forma que fique visualmente mais fácil, né? Se eu tenho algo que é baixo, que é ruim, que está complicado, então qual cor eu vou utilizar? O vermelho. Então eu venho aqui, defino que isso é o vermelho. Essa parte média, vou deixar um amarelo entre um laranja aqui. E essa parte de alta, eu vou defini-la como verde. Então eu tenho aqui os meus indicadores pelas cores, tá? Então eu já sei quando está ruim, quando está médio e quando está bom. Perfeito. E agora, Túlio, como é que eu vou fazer o ponteiro? Tá? Vamos lá. Lembrando que eu preciso desenhar um ponteiro dentro desse gráfico. E aí tem um modo que eu consigo fazer isso de uma maneira bem fácil, utilizando essa mesma técnica de utilizar valores para definir a circunferência. Então, logo para te adiantar, a gente vai utilizar o gráfico de pizza para desenhar esse ponteiro. E aí esse ponteiro, lembrando do que eu falei no começo, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma circunferência de 200% ou número 2. Se eu já tenho 3% aqui, eu preciso do resto. Então o que é que eu vou fazer? Eu tenho os 3%, tenho a produção e preciso do resto do total. Vamos indicar que a produção ela está em 50%. Isso pode ser qualquer valor, tá? Mas vamos indicar agora no momento que ela está em 50%. Então, a sobra ou espaço vazio, podemos bem dizer assim, o meu espaço vazio ele vai ser 2, que é os 200% da minha circunferência, menos os 50% da produção, menos a largura do meu ponteiro, 147. Caso eu mude a minha produção para 80, esse espaço vazio ele também vai variar. Consequentemente, se eu aumentar a largura do meu ponteiro, esse espaço vazio também vai alterar. Vamos lá. Então, como é que vai ficar isso aí? Eu vou clicar com direito sobre o gráfico, tá? E vou selecionar dados. Então, selecionei os dados aqui e agora eu vou adicionar valores a esse gráfico. Primeiramente, vou colocar o nome da série aqui de ponteiro apenas para diferenciar da outra série de dados.
E os meus valores da série serão o número de produção, a largura do ponteiro e o espaço vazio. Dou Enter aqui e um OK. Quando eu der OK aqui, está vendo que esse espaço aqui da rosca já está começando a delinear um ponteiro com uma cor diferenciada aqui, ó, no caso de 50%. Se eu colocar 0, ele vem aparecer para cá. Se eu colocar 100, ele aparece para o outro lado, ok? Então, vamos deixar em 50 por enquanto. E aí, agora precisamos colocar o ponteiro dentro do velocímetro para que ele comece a rodar de um lado para o outro. Como é que eu faço isso? Primeiramente, venho aqui na aba Design, alterar tipo de gráfico. Vou no meu gráfico de combinação, porque eu vou combinar dois tipos de gráficos diferentes. O primeiro gráfico da série 1 continuará sendo o meu gráfico de rosca. E o meu segundo ponteiro será um gráfico de pizza, tá? Ok. Seu caso pode ocorrer igual ao meu ou não. No caso, ele girou aqui o gráfico. E aí o que é que eu preciso fazer? Você aprendeu logo no começo. Dou um duplo clique em cima do gráfico, rotaciono o ângulo da primeira fatia em 270 graus. O mesmo eu vou fazer com a pizza. Vou rotacionar o ângulo da primeira fatia em 270 graus. Ótimo. O que é que eu vou fazer posteriormente a isso? Já estou com a pizza selecionada, vou incluí-la no eixo secundário. Pronto. Quando eu incluo a mesma no eixo secundário, ela irá agora sobressair em relação ao meu gráfico de rosca. E aí eu preciso fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz naquela parte de baixo, né? Eu preciso retirar os valores que não me interessam. Então, para você entender esse gráfico de pizza logo, o que significam essas cores? Está vendo esse espaço azul? Isso aqui é a sua produção, 50%. Então, ele vai variar do ponto 0 até 50% a sua produção. Isso vai empurrar a largura do seu valor, que é 3, como se fosse um ponteiro. Então, a gente está criando como se isso fosse um ponteiro. E o espaço vazio é 147. O que é que vamos fazer? Clicar no espaço vazio, definir sem preenchimento. Clicar no espaço azul, definir sem preenchimento de forma. Então agora nós temos um ponteiro aqui laranja, no qual eu vou pintar de preto para que a gente possa visualizar melhor. Tá? Preenchimento preto. Pronto. Então agora nós temos um ponteiro aqui bem visual. Esse ponteiro ele pode variar de tamanho. Posso colocar aqui 4%, 5%, 6%, quanto você achar que deva ser esse ponteiro. Vamos utilizar aqui como base os 3%, ok? Então, até o momento a gente está com quase todo o gráfico pronto. Aqui são pequenos ajustes que você pode fazer, como tirar a formatação, excluir aqui o preenchimento, o contorno da forma, para que ele apareça cada vez mais como um ponteiro. E pode ver agora que ele já está funcionando. Se eu colocar 0, ele vai rotacionar para o 0. Se eu colocar 10%, 20%, 30%, 50%, 80% e 100%. Ele já está rotacionando. Por fim, para finalizar essa pequena aula, nós vamos colocar aqui para que o indicador apareça dentro do seu velocímetro. Então, eu vou escolher aqui uma cor aleatória. E aí, eu vou dizer que aqui dentro apareça o resultado da minha produção. Pronto, o número já está contido aqui dentro. Pronto, agora eu vou fazer pequenos ajustes nesse número para que ele possa aparecer dentro do meu gráfico. Então, se eu tenho aqui 50%, 0%, 100%, 80% e agora eu tenho um gráfico de velocímetro. Ficou claro? Qualquer dúvida, fala aqui embaixo e até a próxima.